Bom dia, alunos. Eu sou o professor Guilherme. Hoje é a nossa primeira aula. A gente vai dar início à unidade 4 do livro. Eu vou tentar fazer hoje essa primeira aula de uma forma mais informal, como vocês podem estar percebendo. Eu aqui, a gente não vai fazer o slide, vai ser mais uma conversa, essa primeira aula. E a partir da segunda aula a gente faz uma aula mais elaborada, com slides, com uma forma mais diferenciada, que eu quero conversar mais com vocês para a gente poder dar introdução ao assunto e a gente poder trilhar um caminho mais ou menos que vocês consigam entender, certo? Para quem quiser e para quem tiver consigo o livro, é bom estar acompanhando. Eu vou estar utilizando o livro de vocês, a unidade 4. Para quem não tiver ou quem não puder acompanhar, eu estou deixando aqui embaixo no link da descrição do vídeo um link para você baixar as páginas do livro que eu vou estar falando hoje. Então não precisa, se você não tiver livro, não se preocupe que as páginas estão aqui embaixo, certo? Então acompanhe comigo. Aí hoje a gente vai falar um pouco sobre a unidade 4, que a unidade 4 fala sobre a conservação da natureza. Quando a gente fala da conservação da natureza, é um problema e uma questão e um ponto de interrogação muito grande na sociedade atual, em que os seres humanos eles estão interferindo cada vez mais na natureza. Então, cada dia que se passa é mais necessário a gente trabalhar e a gente pesquisar e a gente ir atrás de conservar o nosso bem, esse bem precioso da humanidade do planeta Terra, que é a natureza. Nisso, logo na primeira página do livro de vocês, tem uma imagem e algumas perguntinhas relacionadas à conservação da natureza. Eu vou colocar aqui na tela a imagem, aqui, e eu quero que vocês se respondam a estas perguntas. Observem primeiramente a imagem, dêem uma analisada nela e se perguntem: será se essa imagem, essa paisagem já foi diferente no passado? Por quê? Porque essa imagem um dia poderia ter sido diferente? O que poderia ter ocasionado essa diferença dela de antes para hoje? A gente tem uma imagem com um corte bem definido entre uma parte bastante florestada, bastante com árvores, e um corte, uma parte bem plana, né? Bem dividida, bem metrada. Depois eu pergunto para vocês ainda, em cima dessa imagem, para vocês analisarem e pensarem, devemos proteger áreas naturais ainda não tocadas? Ou devemos proteger áreas naturais já tocadas, mas que continuam naturais? Professor, que pergunta é essa? Eu não entendi. Aqui a gente tem uma imagem que a gente tem uma divisão bem definida entre duas áreas. A gente tem uma natureza não tocada, que é onde está bem verde, onde tem muitas árvores, e a gente tem uma natureza que não deixa de ser natureza, só que tocada pelo ser humano, em que ele fez uma divisão, uma segregação para plantio, para organização da terra. Continua sendo a natureza. Então a gente deve preservar qual das duas naturezas? As duas? O que vocês acham disso? Para proteger a natureza é necessário criar áreas isoladas da presença humana? Eu preciso isolar áreas para que o humano não chegue lá e acabe com tudo? Como as populações humanas que residem em áreas de proteção ambiental podem viver nesses locais sem causar impactos negativos ao ambiente? Isso é uma pergunta muito forte de saber que tudo que a gente fala sobre o ser humano e sobre as causas que o ser humano tem sobre a natureza são impactos muito importantes e muito sérios. Então, como conviver na natureza, em meio à natureza, sem causar este impacto, né? Então, voltando aqui, depois dessas perguntas, que são perguntas retóricas, eu queria mais que vocês pensassem sobre essas perguntas, que vocês analisassem um pouco sobre as questões que envolvem essa imagem, as perguntas que eu fiz para vocês. Quero que vocês pensem um pouco em relação a isso. O que proteger, como proteger. A base da nossa unidade, da unidade 4 completa, é a conservação da natureza. Então, por que não começar com essa pergunta, esse questionamento na nossa cabeça de como conservar, de como proteger, né? Então, mas a base de tudo isso também vem a partir de uma única palavra, que é biodiversidade. A biodiversidade, ela vem do bio, que significa vida, e diversidade, que significa diversidade, muitas diferenças. Então, biodiversidade são as diferenças entre vidas que a gente tem na natureza. Nós fazemos parte dessa biodiversidade, né? Nossa espécie faz parte dessa biodiversidade.
E dentro dessa biodiversidade tem o que chamamos de relações ecológicas. As relações ecológicas o que é uma relação, né? Uma comunicação entre pares, é algo de troca. E ecológicas, que vem da ecologia, de ecos, ambiente, então a relação entre seres em um determinado único ambiente. E essa relação ecológica entra o ser humano. Nós, como seres viventes pertencentes à biodiversidade, nós também fazemos parte das relações ecológicas com outros animais ou outros seres vivos, onde as plantas estão inseridas como um ser vivo. Então, essas relações ecológicas que a gente tem entre os outros seres vivos e entre eles mesmos são de grande importância para a preservação da natureza de um modo geral, certo? Então, quando eu falo relação ecológica, inserindo o ser humano como um indivíduo capaz e inteiramente imerso dentro dessa relação ecológica, a gente tem um indivíduo em que ocupa um espaço na sociedade em si que destrói a natureza. Nós, como seres humanos, destruímos o lar onde vivemos. E essa destruição é por meio da construção de fábricas, por meio da construção de nossas próprias casas. Em casa a gente reclama, meu Deus, essa casa está cheia de aranha, essas formigas, um monte de mosca. Mas antes da gente entrar naquele ambiente, o ambiente era um ambiente natural em que elas poderiam viver livremente. E nós, naquele momento, somos os intrusos. Mas somos intrusos em meio a uma relação ecológica em que cada um tem que ter o espaço de construção do seu bem, do seu habitat. E nós construímos casas como nosso habitat. E os outros animais, eles tentam se adaptar em uma relação ecológica com este novo habitat. Então, cada um procura se beneficiar da sua maneira. Só que nós acabamos por fazer construções e pensamentos que acabam destruindo aquilo no local onde vivemos. Então, essa relação ecológica acaba sendo negativa para o lado do ambiente, mas positiva para o nosso lado. Em relação a isso, as relações ecológicas, a biodiversidade, a gente apareceu um termo muito presente na sociedade de antigamente, principalmente no século XIX, século XX, que foram os preservacionistas, o pensamento preservacionista. Aí no livro de vocês, na página 7, tem um texto relacionado ao pensamento preservacionista que eu queria que vocês acompanhassem comigo, eu vou colocar aqui na tela. E aí a gente tem o quê? Este pensamento é de Henry David Thoreau. Ele nasceu em 1817, faleceu em 1862, e ele é um dos pioneiros no pensamento preservacionista. E ele falou em uma de suas publicações: o que eu estive preparando para dizer é que reside na natureza selvagem a preservação do mundo. A vida é feita de vida selvagem. O mais vivo é o mundo natural, ainda não domesticado pelo homem. Sua presença refrigera o ser humano. Quando eu quero me recompor, eu procuro a floresta mais escura, a mais densa, a mais interminável para o cidadão. O pântano mais lúgubre, aí eu entro como num lugar sagrado, sanctum sanctorum. Aí há a força, a essência da natureza. Resumindo, todas as boas coisas são as selvagens e livres. Voltando aqui, a partir desse pensamento de Thoreau, ele fala que a natureza é o que podemos chamar de beleza cênica, em que eu não preciso mexer na natureza para poder viver nela. Eu posso fazer uma relação ou construir uma relação de não destruição. E a beleza cênica da natureza tem que ser preservada. Esta beleza cênica que ele fala é uma beleza em que a natureza tem que estar lá para ser admirada e aproveitada no seu total, no seu todo e da maneira que ela é. Isso é que ele reforça nesse sentido da preservação, de não mexer de forma nenhuma com a natureza, e nessa preservação onde a beleza cênica da natureza ela tem que ser principalmente preservada. Mas o que a gente sabe que não acontece hoje, nunca foi desenvolvido nenhum tipo de atitude em que a gente continuasse com esse pensamento preservacionista.
mas foram feitas características que meio levaram e encaminharam para uma sociedade que pensa em conservar, né? Preservar é diferente de conservar. Preservar, eu preservo antes de algo acontecer. Conservar, eu conservo depois que eu vi que algo já está destruído e eu não quero que continue a ser destruído, então eu vou conservar para permanecer daquela forma e não mudar mais, certo? Então preservar é antes, conservar é depois. Nesse sentido de conservação foram criadas unidades de conservação da natureza. Essas unidades de conservação, também conhecidas como UCs, aqui, unidades de conservação, as UCs, elas foram áreas que foram separadas do Brasil para manter a presença dos recursos naturais por um longo período de tempo. Então as UCs elas foram criadas inicialmente em 1920, lá no início do século 20, né? Existem atualmente mais de 2.000 UCs, né? Mais de 2.000 unidades de conservação, e dessas 1.600 elas são de uso sustentável, e 760 são de proteção integral, completamente conservadas e talvez até voltadas, se tinham tido alguma interferência humana até então, elas voltaram ao seu modo original, de como eles eram antes da modificação humana, pois elas conseguem fazer esse ciclo, né? Todo um ciclo na natureza, desde nós humanos que fazemos ciclos, como dos vegetais. Mas para que todas elas conseguissem chegar ao nível que chegaram as UCs, elas precisaram de um plano de manejo e de um zoneamento. O plano de manejo é um documento em que estabelece a maneira que elas devem ser tratadas, as possibilidades, as estratégias, tudo é estabelecido nesse documento, enquanto o zoneamento é a divisão de zonas de proteção, animal, vegetal, uma organização mais sistematizada, certo? De modo geral, a conservação, as unidades de conservação, elas pretendem fazer com que a gente permaneça com esses recursos naturais intactos sem a influência humana neles. Então, de modo geral, tem essas questões de documentos, de organização, de zoneamento, de zonas de amortecimento, certo? Mas essa parte a gente vai ver na próxima aula, que eu vou introduzir com vocês sobre as UCs e as diferenças entre elas, pois não existe só um tipo de unidade de conservação. Existem diferentes tipos de unidade de conservação que a gente vai ver mais especificamente cada um, certo? A aula de hoje foi mais uma aula de introdução, mas a gente falou sobre conservação, biodiversidade, relações ecológicas. A gente falou sobre o pensamento preservacionista, sobre beleza cênica. Também falamos um pouco sobre os Cs, né, unidades de conservação, que precisam de um plano de manejo, um zoneamento e zonas de amortecimento. Esses foram os tópicos que a gente falou na aula de hoje. A partir da aula que vem, provavelmente a gente vai fazer por videoconferência. Vamos ter uma conversa, eu conhecer um pouco mais de vocês. Tentem participar, vai ser no mesmo horário da aula. E a gente vai permanecer dessa maneira. Se vocês gostarem das aulas assim, a gente permanece com essa aula mais conversada, mas algumas aulas vai ser necessário utilizar o slide. Na próxima aula, depois da aula de videochamada, eu tento fazer com slide para vocês terem uma comparação de qual vocês preferem, certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis passar para vocês em relação a essas temáticas da natureza e a conservação da natureza. Tem para a atividade dessa semana, eu queria que vocês fizessem um texto simples. Eu queria que vocês respondessem uma pergunta, que eu vou colocar bem aqui, que a pergunta é: o que vocês fariam no pensamento de vocês, o que vocês fariam para preservar a natureza à sua volta? Então basta um parágrafo em 5 linhas ou 6 linhas de quais estratégias vocês têm e quais estratégias vocês pensam em relação à conservação e preservação da natureza. Pode ser tanto preservação de algo nunca modificado, como a conservação de algo modificado que vocês não querem mais que se modifique, certo? Então pensem bem e respondam essa pergunta para mim e me mandem por um link que tem aqui embaixo. Aqui embaixo vocês têm 2 links. Um link são as páginas relacionadas ao conteúdo de hoje, que já estão aqui embaixo, vocês clicam e vai abrir. E o segundo link é para vocês preencherem a resposta de vocês. Vocês preencham
escrito mesmo, e depois digitem no formulário que tem aqui embaixo. Na hora que vocês clicarem, vai ter a pergunta e o espaço para responder. Coloquem o nome completo de vocês para eu saber quem é que está respondendo, ok? Então, bons estudos, respondam as questões. O prazo de responder essa questão é até quarta-feira da semana que vem. Aí eu leio todas na quinta-feira e na sexta-feira a gente faz uma discussão um pouco sobre isso. Boa aula, bons estudos aí dos outros professores e até a próxima aula. Tchau!